Ahn, começar a compartilhar minha tela. Ahn, bom, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre base de dados. Então, eu coloquei lá na página o link para o caderno de atividades, que é esse daqui. A base de dados tem diversas aplicações em diversas áreas e tem diversas maneiras da gente manipular a base de dados. O que a gente vai ver na aula de hoje é uma biblioteca chamada Pandas, que permite que a gente trabalhe com base de dados de maneira bastante flexível, mas que permite que a gente trabalhe principalmente com base de dados estáticas que foram armazenadas em algum lugar para a gente poder fazer, analisar esses bases de dados. Se a gente estivesse trabalhando com uma base de dados para fazer uma base de dados para dar suporte a alguma aplicação, por exemplo, seriam outras ferramentas que a gente não vai abordar aqui. Então, a ideia é que a gente estude base de dados do ponto de vista de quem quer explorar um conjunto de dados para tentar fazer seleção, filtros e tal, mas não do ponto de vista de construir uma aplicação que é baseada em cima de banco de dados. Em muitos lugares, sei lá, empresas ou mesmo na universidade, em muitos casos a gente usa uma planilha eletrônica, um Excel ou algo parecido, como sendo um lugar para armazenar e manipular uma base de dados. Então, a biblioteca que a gente vai ver hoje, o Pandas, é parecido com o que a gente faria para manipular uma base de dados em Excel, só que isso permite que a gente consiga... A ideia de usar uma linguagem de programação, uma biblioteca do Python, como a gente vai fazer hoje aqui, permite que a gente consiga fazer isso de uma maneira bem mais flexível e reprodutível, no sentido que se eu quisesse refazer as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui em uma outra base de dados, em um outro contexto, eu teria que fazer várias operações de arrastar, colar, selecionar e tal, e de uma maneira programável, como a gente está fazendo aqui, usando uma biblioteca, eu poderia replicar isso de uma maneira simples em diferentes lugares. Então, a ideia de estudar a manipulação de dados com uma linguagem de programação é que a gente estude um conjunto de ferramentas que permite que a gente faça um tratamento, armazenamento, apresentação, interpretação, recuperação de informação, ou até mesmo geração de informação no,
e consiga armazenar isso em um lugar para poder usar depois. Então, na aula de hoje, o objetivo é que a gente compreenda uma das possíveis maneiras de organizar e trabalhar com esse conjunto de dados na forma de tabela. Como eu disse no comecinho da aula, tem outras maneiras de fazer isso, dependendo do tipo de manipulação que a gente vai querer fazer. Então, esse tipo de manipulação aqui não é para fazer uma aplicação que usa um banco de dados para gerenciar aquela aplicação, é mais no sentido de ter lá um conjunto de dados para a gente poder tentar explorar ele. E os dados que a gente vai usar, eles são armazenados em um arquivo que a gente chama de um arquivo CSV, em que a sigla CSV vem do inglês comma separated values, quer dizer, valores separados por vírgula. Ela permite que a gente faça a manipulação de base de dados na memória do computador e permite que a gente carregue, filtre, ordene, explore esse conjunto de dados e com diferentes recursos. Então, qual que é a cara desse banco de dados CSV, ou dessa base de dados CSV que a gente vai explorar? Para quem já usou Excel alguma vez, é como se a gente tivesse uma tabela, uma planilha, em que a gente tem várias linhas e várias colunas. Cada coluna é um atributo dessa minha base de dados e cada linha é um item de dados. Então, por exemplo, na base de dados que a gente vai manipular hoje, é uma base de dados que tem nas linhas filmes e nas colunas diferentes atributos sobre esses filmes, como o título, o ano de lançamento, a duração, quanto tempo ele tem cada filme, e uma nota atribuída pelos usuários a respeito desse filme. Então a gente tem os atributos título, ano, duração e nota, e para cada um desses atributos a gente tem um filme que é um item da minha tabela. Resumindo, nessa nossa tabela, as linhas da tabela armazenam itens de dados e as colunas dessa tabela armazenam os atributos, também chamado de propriedades, características, vinculados a cada item da minha planilha. Existem diversas maneiras da gente armazenar bancos de dados desse tipo, mas o que a gente vai usar aqui nessa aula de hoje é uma tabela, uma base de dados armazenada como um arquivo CSV. Um arquivo CSV, ele tem essa cara aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a primeira linha tem um nome de cada coluna, né? Então, eu tenho uma coluna título, ano, duração e nota. Então, eu vou ter 4 colunas nesse meu banco de dados. E vou ter 9 linhas, uma para cada filme. Nesse caso aqui, a gente está usando
como separador de cada coluna, uma vírgula. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o nome do filme, vírgula. O segundo cara aqui é o ano que ele foi lançado, que é a segunda coluna, vírgula, a duração, vírgula, e a nota desse filme. Em português, como a gente usa a vírgula para representar valores decimais, é muito comum que ao invés de usar vírgula para separar as colunas, a gente use outros caracteres. Por exemplo, aqui no caso o ponto e vírgula. Então aqui é um arquivo parecido com esse, só que ao invés de usar vírgula para separar as colunas, a gente está usando o ponto e vírgula. A ferramenta que a gente vai usar hoje, a biblioteca Pandas, ela permite que a gente facilmente consiga ler banco de dados que sejam separados por vírgula, que sejam separados por ponto e vírgula, ou por outros caracteres, sei lá, barra, tabulação, enfim, tem diversas maneiras da gente separar as colunas desse banco de dados, e a biblioteca permite que a gente facilmente consiga ler arquivos usando diferentes separadores. Tudo bem até agora? Bom, a gente vai... a biblioteca que a gente vai usar para manipular esses bancos de dados é a biblioteca Pandas. Pandas permite que a gente trabalhe com bases de dados que tenham esse formato aqui, ou essa cara aqui de tabelas, entre outros tipos de dados que permite que a gente possa carregar. É uma biblioteca bastante poderosa, bastante flexível. O objetivo da aula não é de nenhuma maneira esgotar o Pandas. A gente vai ver na aula de hoje e na semana que vem, nas próximas 3 semanas, algumas das funcionalidades dessa biblioteca Pandas. Mas o objetivo não é ser um expert em Pandas, mas é de ter um conhecimento introdutório sobre essa biblioteca. Como a gente viu semana passada, eu posso carregar uma biblioteca usando o import. Semana passada a gente usou o comando import para importar a biblioteca math, que faz operações matemáticas do Python. Aqui a gente está importando a biblioteca Pandas, que permite que a gente manipule base de dados. A diferença é que aqui a gente tem essa segunda parte aqui, que é a gente está importando pandas e está atribuindo a essa biblioteca um apelido. Então a gente está importando pandas e dentro aqui do nosso programa a gente vai chamar essa biblioteca por essas duas letras aqui, PD, que é uma maneira mais curta de se referenciar a essa biblioteca. Eu poderia somente dar um import pandas,
mas é muito comum que a gente carregue a biblioteca, em várias bibliotecas do Python, pandas entre elas, é muito comum que a gente importe e use uma sigla mais curta para poder se referenciar dentro dos nossos programas. Então, eu leio esse comando aqui como importe a biblioteca pandas, e dentro do meu programa, a gente vai usar o apelido SPD. Isso porque a gente vai chamar várias funcionalidades dessa biblioteca, e PD é um pouquinho mais curto do que pandas, então é uma maneira mais contraída, mais curta, que a gente tem de se referenciar a essa biblioteca dentro do nosso programa. Certo? Tá. A base de dados que a gente vai usar, ela está armazenada nessa URL aqui, nesse endereço aqui. Se eu clicar nesse link aqui, ele abriu essa base de dados. Essa base de dados é parecida com ela tem esse formato aqui, mas como ela está armazenada lá na minha pasta no Google Drive, quando eu clico nesse link, ele abre para visualizar como sendo uma planilha. Mas ela, na verdade, é um arquivo texto, vou ver o nome aqui, né? Que tem um formato parecido com esse que está mostrado aqui em cima. E eu posso abrir esse arquivo aqui usando pandas, passando a URL. A gente vai precisar fazer uma pequena modificaçãozinha que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu posso abrir com pandas qualquer arquivo que esteja armazenado na internet, ou, como a gente está usando aqui ferramentas que estão baseadas na internet, né, eu posso abrir qualquer arquivo que esteja armazenado na internet e que eu tenha acesso, mas eu posso também abrir arquivos que estejam armazenados na minha máquina local, se eu estou usando uma instalação local do Python. No caso aqui, a gente está usando a instalação da internet, então eu consigo abrir qualquer arquivo baseado na internet. Esse endereço aqui é um que eu consigo obter fazendo por exemplo, compartilhamento de arquivos. Então, esse arquivo aqui está armazenado na minha pasta no Google Drive, e para a gente poder usar aqui na aula, eu compartilhei ele com acesso público, então qualquer pessoa e eu gerei um link aqui, qualquer pessoa que consiga, que tenha esse endereço aqui, vai conseguir visualizar esse banco de dados, para a gente poder usar ele aqui como dentro do Colab. Mais para baixo a gente vê como que eu posso usar o meu próprio arquivo sem precisar necessariamente compartilhar. Se o arquivo for de uso, tiver informação confidencial ou alguma coisa do tipo. Então esse endereço aqui
eu obtive vindo aqui no compartilhar, e eu copiei esse link aqui. Copiar link. Só que esse link, quando ele é gerado pelo Google, se eu clicar nele, ele vai abrir no modo visualização, que ele vai abrir dessa maneira aqui. Para eu poder usar dentro do Colab, eu preciso alterar um pouquinho a URL que ele gera. Então a URL aqui é exatamente aquela que eu obtive fazendo aquele compartilhamento. E se eu tentar usar essa URL aqui para fazer a leitura, ele vai dar um erro, porque ao invés de trazer o próprio arquivo, ele vai trazer uma página da web, uma página da internet, para eu poder fazer a visualização como a gente abriu aqui. Então, para conseguir usar dentro do Colab, eu tenho que alterar um pouco a URL que ele gera, como está descrito aqui na figura. Então, esse file barra D aqui, file barra D, eu tenho que substituir por esse cara aqui. E esse finalzinho aqui, o barra view, interrogação USP igual a sharing, eu tenho que substituir por esse cara aqui. Então, fazendo essas duas alterações aqui, eu peguei essa URL aqui, fiz essas alterações aqui, e aí eu consigo carregar esse meu banco de dados aqui dentro do meu programa. Então aqui, esse PD, que é a biblioteca pandas.readcsv, que é o nome do comando que eu uso para abrir o arquivo, eu passei essa URL e ele abriu esse mesmo arquivo que está armazenado aqui na internet. E que eu... dentro aqui do Colab. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat. Ou se pronunciem. Então, esse meu arquivo, ele tem 9 linhas, 4 colunas. Aqui são os títulos das colunas. E eu carreguei essa base de dados aqui na memória. No restante da aula, a gente vai fazer algumas manipulações com essa base de dados. Só que para eu poder fazer essa manipulação, eu preciso armazenar essa tabela em uma variável. Esse comando aqui, pd.readcsv, a única coisa que ele faz é carregar e mostrar. Se eu quiser usar essa tabela em outros lugares, eu preciso pegar essa tabela e armazenar ela em uma variável, que é o que eu estou fazendo nessa célula aqui. Então, eu estou lendo esse pedaço aqui do comando, é exatamente o mesmo que está lá em cima, só que agora eu vou pegar o resultado dessa leitura aqui, e ao invés de simplesmente mostrar o conteúdo
na tela, eu vou armazenar esse conteúdo na variável df. df é uma forma reduzida eu poderia usar qualquer nome, eu poderia usar filmes, eu poderia usar tabela, minha tabela, qualquer nome de variável válido, mas df é um nome bastante comum quando a gente está trabalhando com pandas, porque df é uma abreviação de data frame. Data frame é um nome em inglês para tabela. É um quadro de dados, né? Um data frame, uma tabela. Quando eu executo esse comando aqui, ao contrário do que eu fiz aqui em cima, ele acaba não mostrando o resultado. Isso por quê? Bom, aqui ele simplesmente lê e mostra o resultado. Aqui, como a gente viu semana passada, ele lê e armazena em uma variável. Só que como ele armazena uma variável, ele acaba não mostrando. Se eu quiser ver o resultado, eu posso colocar ali df, né? Então, o df ele vai mostrar a tabela que está armazenada na variável df, ou eu posso usar um print df que vai imprimir o conteúdo do meu conjunto de dados. O conteúdo é o mesmo. A diferença é aqui que em df ele acaba gerando essa visualização em HTML aqui, né, que eu consiga, quando eu passo o mouse, ele destaca a linha que eu estou em cima e está colorido entre as linhas. E com o print aqui, ele simplesmente imprime o conteúdo do meu arquivo. Mas essa visualização, por exemplo, ela só aparece destacadinho assim aqui no Colab ou no Jupyter Notebook, para quando a gente está usando a instalação Python local, não está usando ela via internet, via browser. Então, se eu quiser, por exemplo, ler e mostrar o resultado, eu poderia colocar esses dois comandos juntos aqui na mesma célula, como acontece aqui. Então, aqui ele está lendo e armazenando, e aqui eu estou mostrando o resultado. Tudo bem? Sim, df é uma variável do tipo data frame. Ele não é uma variável matricial, porque ela é matricial porque ela tem uma estrutura de linhas e colunas, mas ela é um pouco mais que uma matriz no sentido matemático do termo, no sentido que eu posso misturar variáveis de tipo diferente. Uma matriz, matematicamente falando, eu só poderia ter números. Aqui, no caso, eu tenho uma estrutura matricial, uma estrutura de linhas e colunas, mas eu posso ter colunas que são textos e que são números misturados. Então, ele é uma variável do tipo data frame, que é um tipo de variável que pode ser manipulado usando a biblioteca Pandas. Bom, essa nossa base de dados aqui, ela é pequena, ela só tem 9 linhas, e eu consigo visualizar todas as 9 linhas aqui na célula. Mas se eu tenho uma base de dados muito maior, eu não conseguiria mostrar toda a base de dados na tela.
Se eu tenho uma base de dados grande, com, sei lá, centenas, milhares, dezenas de milhares de linhas, o Pandas tem algumas funções que permitem que eu veja pedaços desse meu banco de dados. Por exemplo, eu tenho aqui minha variável df e eu quero ver as 3 primeiras linhas desse meu conjunto de dados. Então, df.head, head é de topo, né, de cabeça, 3 vai me mostrar as 3 primeiras linhas do meu banco de dados. Se eu quiser ver as 5 primeiras linhas, df.head5. Então, ele mostra as 5 primeiras linhas do meu banco de dados. Vejam que aqui no Pandas é uma convenção do Python e de diversas linguagens de programação. A numeração aqui começa em 0. Então, eu tenho 5 linhas, só que o número da primeira linha é 0. Então, a primeira linha ela tem o número 0 aqui, né, o índice 0. A segunda linha tem um índice 1. E a quinta linha tem um índice 4. É uma convenção do Python e de diversas linguagens de programação. Esse outro comando aqui permita que eu visualize um subconjunto aleatório de linhas. Então, aqui eu estou vendo as 5 primeiras, só que eu vou sempre ver as 5 primeiras, né, as linhas que estão no topo. Esse sample aqui, ele vai sortear 3 linhas aleatórias e vai mostrar essas 3 linhas que foram sorteadas do meu banco de dados. Se eu quiser ver 5 linhas aleatórias, eu troco lá o 3 por 5. E cada vez que eu for executando aqui, ele vai mostrar um subconjunto diferente, porque ele sorteia aleatoriamente um conjunto de linhas e mostra esse conjunto de linhas que eu sorteei. Tá? Então, o head vai mostrar as n primeiras linhas do meu banco de dados, onde n é um parâmetro que eu passo, as 3 primeiras, as 5 primeiras, eu escolho quantas eu quero ver. E o sample vai mostrar n linhas que eu sorteei aleatoriamente do meu banco de dados, onde n também é um número que eu escolho aleatoriamente. É um número que eu defino e ele sorteia esse número de maneira aleatória. Tudo bem? Bom, a gente viu lá em cima que eu posso ter conjuntos de dados com delimitadores diferentes, né, com separadores diferentes. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados separados por vírgula, e aqui eu tenho um conjunto de dados separados, onde cada coluna está separada por um ponto e vírgula. Nesse outro endereço aqui, nesse outro link, eu tenho um banco de dados que, ao invés de estar separado por vírgulas, ele está separado por ponto e vírgula. Se eu clicar nele para visualizar, por exemplo,
Vejam que aqui o Google, a planilha do Google, nem conseguiu separar as colunas, porque o padrão do Google é que as colunas sejam separadas por vírgulas. Então, nesse daqui está separado por vírgula, ele conseguiu ler e separar de maneira automática. Aqui está separado por ponto e vírgula, a planilha não conseguiu ler. Aqui, se eu quisesse abrir essa planilha aqui no Google separado por vírgula, eu teria que ir lá na ferramenta de planilha, dizer que eu quero usar um separador diferente e tal. Aqui no Pandas, eu consigo informar qual que é o separador usando esse comando aqui. Só um minutinho. Então eu consigo, nesse caso aqui, então esse arquivo aqui que está separado com ponto e vírgula, eu consigo carregar ele sem problemas, informando que eu quero usar como separador o ponto e vírgula. Então ele conseguiu separar aqui bonitinho as colunas. Se eu tentar ler o mesmo arquivo, que as colunas estão separadas por ponto e vírgula, sem informar, vai dar o mesmo problema que eu tive aqui quando eu tentei abrir o arquivo na planilha do Google. Ele não vai conseguir separar. Então, se eu estou usando um separador diferente do vírgula, que é o padrão, eu tenho que informar qual que é o separador que eu preciso usar. Tudo bem? Se eu quiser ver as 3 últimas linhas, do mesmo jeito que eu tenho uma pergunta aqui, como que eu faço para ver as últimas linhas do meu arquivo? Então, o head mostra as 3 primeiras. E se eu quiser ver as últimas, eu posso usar o df.tail. Head, cabeça em inglês, né? Então, as linhas que estão na cabeça do arquivo, e tail, que é cauda em inglês, permita que eu veja as linhas que estão no final do arquivo. Tudo bem? Então, aqui 3 maneiras da gente, recapitulando, 3 maneiras da gente ver pedaços do arquivo. Cabeça, as linhas que estão no topo. Sample, sorteio aleatório. E tail, as linhas que estão no final do meu arquivo. Bom, uma outra maneira de usar essas bases de dados no Colab, ao invés de
subir o arquivo para uma pasta do Google Drive, e aí lá criar um link compartilhado e pegar esse link e fazer a leitura, subir o arquivo para o ambiente local, aqui onde eu estou executando esse meu programa. Então, se eu tenho um arquivo com informação confidencial, por exemplo, que eu não posso, porque esse link aqui fica aberto, então qualquer pessoa que conseguir ter acesso a esse link vai conseguir ver a informação. Uma outra maneira de fazer é o que está descrito nessa seção aqui desse caderno de notas. O comando dessa célula aqui permita que, se eu executar ela, ele criou esses dois botões aqui. E ele permite que eu carregue para o Colab um arquivo CSV local que esteja armazenado na minha máquina, por exemplo. Então, aqui eu posso selecionar um arquivo CSV qualquer. Eu vou cancelar aqui. E uma vez que esse arquivo esteja carregado, eu posso fazer a leitura desse arquivo CSV e, ao invés de passar um endereço, eu uso essa sequência de comandos aqui. Então, aqui é como se eu tivesse enviado o arquivo chamado manipulação de dados underline planilha 1.csv, e aqui é como se esse arquivo estivesse armazenado localmente na minha máquina, na máquina lá na nuvem do Google, né? Se eu tivesse armazenado na máquina local, eu não precisaria disso aqui. Eu poderia simplesmente passar o nome do arquivo dessa maneira aqui. Mas como ele está armazenado na nuvem, eu preciso colocar dessa maneira aqui para conseguir carregar esse arquivo chamado manipulação de dados planilha 1.csv. Então, isso permite que eu suba arquivos lá para onde o Colab está sendo executado, sem precisar necessariamente criar um link compartilhável no Google Drive. Tudo bem? Estão me ouvindo aí, gente? Sim, sim. Tá. Aqui, deu uma congelada aqui. Bom, uma vez que o arquivo está carregado para a memória, tem vários... Eu posso trabalhar ele de diversas maneiras para encontrar a informação que eu quero, que eu preciso. Então, a gente vai ver aqui um conjunto de tarefas que a gente normalmente faz quando está trabalhando com um banco de dados. A primeira delas é fazer ordenação. Então, eu tenho esse banco de dados aqui, que tem várias linhas e várias colunas. Só que ele está mostrando esse banco de dados na mesma ordem das linhas que estão lá no meu arquivo. Então, lá no meu arquivo Star Wars é o primeiro filme, Harry Potter a primeira linha,
Harry Potter é a segunda linha, O Senhor dos Anéis é a terceira linha, e assim por diante. Imagina que eu quero reordenar essa minha tabela de acordo com o ano. Então, aqui no Pandas, eu posso fazer isso usando a função sort values. A sort values é ordene os valores, ordene de acordo com o valor. Então, df é a variável que está armazenada no meu banco de dados, né? Então, pegue meu banco de dados, sort values, ordene por valor, e eu quero fazer essa ordenação by pela coluna ano. Então, df.sortValues, utilizando a coluna ano. Então, se a gente olhar aqui o resultado agora, a saída desse comando, a base de dados ela vai estar ordenada de acordo com a coluna ano, de maneira crescente. Então, Star Wars, que é o filme mais antigo, né, o filme com o menor ano. Depois vem o Exterminador do Futuro, Matrix, X-Men, e assim por diante, ordenado por essa coluna aqui, essa coluna ano. Então, aqui no by, eu coloco o nome da coluna que eu quero ordenar. Por exemplo, se ao invés de ano eu quiser ordenar por nota, um exercício aqui da planilha, do caderno, que vai aparecer, que é parecido com o que vai aparecer nas listas. Eu posso trocar a coluna pelo nome da coluna que eu quero ordenar. Ao invés de ordenar por ano, eu estou ordenando por nota. Ordene a minha base de dados, df.sortValues, por by o nome da coluna nota. Meu conjunto de dados aqui, ordenado de acordo com a nota. Tá. Para ordenar de forma decrescente, para poder ordenar de forma decrescente, eu tenho que colocar no meu aqui nessa função que faz a ordenação esse parâmetro aqui. Então, o padrão é que a ordenação é crescente. Esse parâmetro aqui, que indica se eu quero fazer a ordenação crescente ou decrescente, o padrão dele é true, verdadeiro. Se eu quiser ordenar de maneira decrescente, eu vou pegar esse parâmetro aqui, ascending, e dizer que o valor dele é falso. Então, aqui, df.sortValues ascending igual a falso, ele vai fazer a ordenação de maneira decrescente. Do filme mais recente, né, com o maior ano 2014, para o filme mais antigo, aquele de menor ano. Então, o Cássio está perguntando se existe uma maneira de visualizar sem alterar. Isso aqui, a gente vai, eu vou falar um pouquinho mais para baixo, mas aqui eu não estou alterando nada.
Se eu pedir para ele mostrar o DF aqui, por exemplo, ele continua igualzinho àquele que eu carreguei. Mais para baixo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui o que eu estou fazendo é criando uma visão em que esse conjunto de dados ele está ordenado, mas eu não estou alterando esse banco de dados. Ele está igualzinho o que eu carreguei. E a ordenação ela é feita de acordo com o tipo de informação que está naquela coluna. Então, se eu pedir, por exemplo, para ele ordenar pelo título, ele vai fazer a ordenação em ordem alfabética do título. Então ele consegue, ele é esperto o suficiente para saber, ó, se é um número, ordene como se fosse um número. Então o 1 vem antes do 10, por exemplo. Ah, o 2 vem antes do 10. Mas se eu estou ordenando por se é uma string, se é uma cadeia de caracteres, né, se é um nome, ele ordena em ordem alfabética. Então, ele consegue saber, então, se o tipo de variável é um número, ele ordena em ordem numérica. Se o tipo de variável é um nome, uma string, uma sequência de caracteres, ele ordena em ordem alfabética. Então, ele consegue saber, ele faz ordenação tanto em ordem numérica como alfabética da maneira correta. Aqui um outro exemplo, né, um outro exercício. Eu estou ordenando a minha tabela por nota. Aqui está ordenado por ano, de maneira descendente, né, do maior para o menor. E aqui eu estou ordenando por nota, também de maneira descendente, da maior nota para a menor nota. Ah, sim, tem como alterar os índices. E eu dou um exemplo daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre a cópia. A pergunta do Daniel, se tem como alterar os índices juntos. Tudo bem? Mais alguma coisa? Tá. Ah, bom, o... vamos dar uma olhada nesses dois filmes aqui. Então, eu peguei meu banco de dados e pedi para ordenar por nota de maneira decrescente. Esses dois filmes aqui, O Senhor dos Anéis e A Origem, eles têm a mesma nota. Então, os dois têm a maior nota, né, 88, nesse meu banco de dados aqui. Só que os dois têm a mesma nota. O que ele usou aqui como critério para colocar Senhor dos Anéis antes de A Origem? Ele usou como critério o índice aqui, a ordem em que esse arquivo, que essa linha aparece no arquivo.
Então, como o Senhor dos Anéis aparecia lá no arquivo antes da origem, ele colocou primeiro. A mesma coisa acontece aqui. Star Wars e o The Matrix. Como Star Wars aparece antes do The Matrix na base, ele mostrou Star Wars primeiro do que o The Matrix. Eu posso especificar para o Pandas mais de um critério de ordenação. Então, aqui nesse comando, aqui, por exemplo, eu estou dizendo, ó, ordene primeiro por nota, e se tiver um empate, use como segunda coluna para desempatar o ano. Se eu executar essa linha aqui agora, então ele ordenou por nota, e aí ele colocou o filme mais recente antes do filme mais antigo, entre aqueles dois que estavam empatados por nota. Mesmo que na base de dados original o Senhor dos Anéis aparecia a terceira linha, né, o índice 2, aparecia antes da origem, que é a oitava linha, índice 7, como eu pedi para ordenar primeiro por nota e depois por ano, ele usou ano como critério aqui de desempate para esses dois caras que tinham nota igual. E a mesma coisa ele fez aqui. Ó. Tanto The Matrix como Star Wars, ambos têm a mesma nota, só que ele usou aqui como critério de desempate, nesse caso o ano, porque foi o que eu pedi para ele fazer aqui em cima. Ordene primeiro por nota e use como segundo critério de ordenação a coluna ano. Tudo bem? Tá. Eu já falo sobre renumerar as linhas. A pergunta do Felipe. E a pergunta do Gustavo é se o false está servindo para os dois parâmetros. Sim. Então, se eu voltar aqui, ele está ordenando as duas colunas de maneira decrescente, porque eu coloquei aqui o parâmetro decrescente igual a falso, ascending igual a falso, e ele usa o mesmo critério de decrescente para as duas colunas. Daqui a pouco eu vou falar sobre se eu quiser fazer por critérios diferentes para cada coluna. Mas antes disso, reparem aqui que, como eu quero passar mais de uma coluna para fazer ordenação, então eu quero que ordene primeiro por nota e depois por ano, eu precisei colocar o nome dessas duas colunas entre os colchetes. Aqui, como só tem uma coluna, eu não preciso dos colchetes. Eu simplesmente coloco o nome daquela coluna que eu quero ordenar. Aqui eu preciso de eu quero passar do nome de duas colunas. Primeiro nome e depois ano. Então, como eu quero passar duas colunas para o by aqui, para o por, então eu preciso colocar esses dois nomes entre colchetes. Tudo bem? Então lembrem aí que se eu quiser ordenar por mais de uma coluna, eu preciso colocar os colchetes. E se eu quiser, e eu vou usar uma ideia parecida, se eu quiser
usar parâmetros diferentes aqui para cada uma das colunas. Então, se eu quiser, por exemplo, ordenar por nota crescente e por ano decrescente, se eu quiser ordens diferentes para cada uma das colunas, que foi a pergunta aí do Gustavo, eu posso passar dois parâmetros aqui para dois valores para o parâmetro ascendente. Então, aqui, ele vai ordenar de maneira decrescente por nota e de maneira crescente por ano. Ele vai pegar o falso, o parâmetro falso para ordenar nota e o parâmetro verdadeiro, true, para ordenar ano. Então, aqui, ele ordena por ano de maneira decrescente, né? O parâmetro ascendente aqui igual a falso, ascending igual a falso. Então, ele está ordenando de maneira decrescente por ano. Só que para esses dois casos aqui, em que a nota é igual para os dois, ele vai ordenar, ele vai usar como critério de desempate a coluna ano, de maneira crescente, porque esse parâmetro ascending aqui está como true. E aqui, de novo, eu preciso dos colchetes, porque eu estou passando dois valores, um falso e um verdadeiro, um para cada uma dessas duas colunas. E eu poderia ter... Eu não preciso ter só duas, eu poderia ter três colunas aqui, sei lá. No caso aqui não faz diferença, porque eu não tenho um empate. Essas duas colunas aqui já resolvem o empate, né? Mas se eu tivesse dois filmes com a nota 88 e no ano 2001, eu poderia incluir um terceiro critério, uma terceira coluna aqui para fazer o desempate, por exemplo, a duração. E poderia ser ascendente, descendente, eu posso escolher aqui qual é a ordem que eu quero para ordenar. Se ela é ascendente ou descendente. Tudo bem? Então, aqui, tem aqui um outro exercício, né, um outro exemplo. Eu quero ordenar a planilha primeiro por nota e depois por duração. Do menor para o maior e do maior ops, aqui está invertido. Então, aqui eu quero ordenar a planilha por nota, do menor para o maior. Então, nota de maneira ascendente, ascendente igual a verdadeiro, do menor para o maior por nota, e usar como critério de desempate a duração do maior para o menor. Então, duração ascending igual a falso. Então, para aqueles que estão empatados aqui por nota, aquele que tem uma maior duração,
vem primeiro daquele que tem uma menor duração. Que é o critério que eu especifiquei aqui em cima. Tudo bem? Tá. Bom, teve duas perguntas aí. Uma que é como é que eu faço para manipular a planilha sem salvar? E a outra é como é que eu faço para reordenar os índices. Bom, a primeira, eu já tinha dado uma prévia ali, um spoiler. Quando a gente faz uma operação, o Pandas, o que ele faz, ele cria uma visão daquela tabela, mas sem modificar. Então, se eu fizer isso aqui, df.sortValues by igual a ano, então eu vou pegar a minha base de dados, vou ordenar pelo valor da coluna ano. O que ele fez aqui, ele criou uma visão, ele criou uma cópia daquela tabela, e essa cópia é ordenada. E ele está mostrando essa cópia ordenada aqui para mim. Mas ele não modificou a tabela. Ele não modificou a minha base de dados. Se eu pedir para ele mostrar a base de dados sem nada, sem reordenação, ele vai mostrar exatamente a ordem em que os dados foram carregados. Está igualzinho aqui a minha tabela. Então, isso mostra que essa operação aqui de ordenação é só uma visão, é só uma cópia que ele faz e ordena. Mas a base de dados original não é alterada. Uma coisa que eu quero fazer, que eu posso fazer, é armazenar aquela cópia que eu fiz em uma outra variável. Então, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui nessa célula? Eu estou pegando meu banco de dados, ordenando pelo valor da coluna ano. Então, isso aqui, como a gente viu lá em cima, ele vai criar uma visão, ele vai criar uma cópia da tabela, uma cópia ordenada da tabela, e eu estou pegando aquela cópia ordenada e armazenando nessa outra variável chamada df ordenada. Então, df ordenada aqui, eu peguei aquela cópia que eu criei e salvei na base de dados, chamando ela com outro. Chamei gravei essa cópia com um outro nome chamado df ordenada. Vejam que ele mantém aqui os índices da base de dados original. Se eu quiser recriar o índice, que foi uma outra pergunta aí do Felipe, eu posso deixa eu só ver aqui. A sintaxe completa.
posso usar esse comando aqui, reset index. Então, quando eu faço esse reset index, ele recria o índice aqui de acordo com a nova ordem que eu criei. E por padrão, o índice antigo ele vira uma coluna nova aqui, se eu quiser usar como referência. Se eu quiser apagar o índice antigo, eu posso colocar aqui o comando drop, né, apaga, como sendo verdadeiro. Então, dessa maneira aqui, ele apaga o índice antigo e cria um índice novo. Agora, para esse meu dataset ordenado. Então, se eu fizer isso aqui, aqui em cima, então ele pegou a quantidade original, ordenou por ano e recriou o índice agora e apagou o índice antigo. Então ele criou essa base de dados aqui, ordenada com um índice novo. E a pergunta do Cássio aí, se eu tiver mais um data frame, eu posso manipulá-los juntos, mesclá-los? Pode, e a gente vai ver exemplos nas próximas aulas. Então, esse aqui permite que eu recrie o índice. Uma coisa que eu posso fazer é, ao invés de criar essa visão e salvar ela em uma nova variável, sobrescrever a própria variável, a própria variável que eu estava usando inicialmente. Então, nesse comando aqui, por exemplo, eu estou pegando meu conjunto de dados original, estou ordenando ele por ano. Então, isso aqui gera uma visão do meu banco de dados. E eu estou pegando essa visão e estou sobrescrevendo o banco de dados antigo. Então, eu estou apagando a cópia desordenada e salvando em cima dele a cópia ordenada. Nesse caso aqui, eu efetivamente fiz uma alteração naquela minha base de dados original. Eu peguei o resultado da visão e salvei em cima da minha base de dados que estava armazenada lá na memória. Uma outra maneira de fazer isso é colocar esse parâmetro aqui. In place igual a true. Quer dizer, faça no mesmo lugar. Faça essa operação e ao invés de criar uma nova visão, reorganize o banco de dados, substitua o banco de dados atual usando o próprio banco de dados. Quer dizer, não crie uma visão. Faça isso no próprio banco de dados. Deixa eu carregar aqui de novo, só para a gente voltar à ordem original.
Então, eu voltei aqui à ordem original. E quando eu for executar esse comando aqui, o sort values, com essa opção in place igual a true, ele criou, ele reordenou os registros de acordo com o ano e escreveu em cima da ordem original do meu conjunto de dados DF. Se eu for ver aqui agora o conjunto DF, ele está reordenado. O Star Wars foi a primeira linha, e ele é o mais antigo, ele continua como primeira linha. Mas o Exterminador do Futuro era a última linha do meu banco de dados. E ele veio parar aqui como segunda linha agora no meu conjunto de dados, porque ele era o segundo mais antigo. E quando eu ordenei, eu pedi que essa ordenação fosse feita sobrescrevendo a base de dados original. Tá. Se você quiser salvar a tabela, que é uma outra pergunta que tá ali no chat, eu vou criar uma nova célula aqui. Eu posso fazer df ponto e salvar em algum formato que eu queira salvar. Por exemplo, eu posso salvar em um novo arquivo CSV e eu vou dar o nome aqui de tabela ordenada. Ele salvou aqui tabela ordenada.csv. Eu salvei essa tabela ordenada e aí eu posso vir aqui e ele vai estar aqui, ó. Tabela ordenada.csv. Ou eu poderia salvar em Excel, poderia salvar em tem vários formatos diferentes que eu posso usar para salvar o meu banco de dados. E se eu estivesse trabalhando na minha máquina local, não estivesse trabalhando no Colab, ele ia salvar esse arquivo CSV no meu diretório local. Como eu estou salvando no Colab, eu teria que vir aqui e baixar esse arquivo para poder usar ele depois. Mas se eu estivesse trabalhando na minha máquina local, com uma instalação local do Python, eu poderia... Ele já estaria salvo ali na minha máquina local. Tudo bem? Mais perguntas? Bom, qual que é a diferença entre essas duas abordagens? Ou seja, qual que é a diferença entre fazer isso daqui... Então, aqui eu estou pegando o meu banco de dados, estou ordenando esse banco de dados, estou criando uma visão, né? Eu pego esse banco de dados, crio uma visão, ordeno ele e salvo essa visão, né? Sobrescrevo aquela variável que eu estava usando para armazenar meu banco de dados. Então, pego o banco de dados, crio uma cópia, ordeno e pego essa cópia e sobrescrevo, atualizo o banco de dados antigos. Nesse outro comando aqui,
eu estou pegando o banco de dados, reordenando ele, mas eu estou usando a mesma variável, o mesmo banco de dados, e eu estou ordenando no mesmo lugar. Quer dizer, eu não estou criando uma cópia. Eu não estou criando uma nova visão. Na prática, o efeito prático dos dois comandos é o mesmo. Tanto esse comando aqui, quanto esse comando aqui, o resultado final vai ser que nessa variável df aqui, os dois conjuntos de dados vão estar ordenados vão estar armazenados de maneira ordenada. A diferença é que se eu fizer isso daqui, eu tenho um passo intermediário em que eu vou precisar duplicar o meu conjunto de dados. Eu vou dobrar a quantidade de memória que eu preciso armazenar, porque eu tenho que criar essa visão, essa cópia do meu banco de dados, ordenar e pegar essa cópia e sobrescrever o conjunto de dados antigo. E nesse segundo caso aqui, nessa segunda opção, eu não faço essa cópia. Eu simplesmente ordeno no mesmo lugar. Quer dizer, nesse caso aqui, eu estou usando menos memória para poder fazer esse processo. Como a nossa base de dados, exemplo, aqui é pequena, não faz tanta diferença. Mas se eu tivesse aí milhares, dezenas de milhares de registros, centenas de milhares de registros, eu ia ver, e eu tivesse, por exemplo, fazendo um gráfico da memória que está sendo usada, eu ia ver lá um pico de memória do meu gráfico, um pico do uso de memória no gráfico, e depois a quantidade de memória ia diminuir. Quer dizer, eu ia duplicar a memória que eu estou usando e depois ia baixar. Então, se eu quiser ordenar e sobrescrever, é melhor fazer dessa maneira aqui. Tudo bem? Bom, uma outra operação bastante comum no meu banco de dados é fazer filtros, selecionar linhas de acordo com algum critério. Então, aqui no exemplo, então aqui eu tenho o meu banco de dados, ele tem essas 10 linhas aqui, né? De 0 até 9. Mas eu quero selecionar um subconjunto de filmes que tenham uma duração menor do que 125 minutos. Eu posso fazer isso usando o comando df, que é a minha variável, né? .query, df.consulta, query, consulta em inglês, e eu quero consultar todos os filmes cuja duração é menor do que 125 minutos. Então, fiz uma consulta dos filmes cuja duração é menor do que 125 minutos. Então, esse comando aqui retornou esses 4 filmes, que são aqueles cuja duração é menor do que 125 minutos. E aqui, de novo, ele gera uma visão, né? Ele gera uma cópia do meu banco de dados, só que essa cópia desse meu banco de dados vai ter somente esses 4 registros aqui. Se eu quisesse, eu poderia salvar essa visão em uma outra variável, por exemplo. Vamos ver alguns outros exemplos aqui e alguns outros exercícios para a gente praticar.
Imagina que eu quero selecionar os filmes cujo ano, que foram filmados a partir do ano 2000. Então, se eu fizer aqui uma consulta, uma query, pegando os filmes cuja coluna ano é maior que 2000, ele vai me retornar esses filmes aqui. Só que como eu fiz essa consulta aqui, e eu coloquei só maior que 2000, o filme que foi lançado no ano 2000, que é o X-Men, ele não foi incluído. Porque olha o que eu pedi aqui na minha consulta. Eu quero todos os filmes cujo ano seja maior que 2000. O X-Men, o ano dele é exatamente 2000. Não é maior que 2000. Então, nesse caso, o filme X-Men não foi incluído. Se eu quisesse incluir o X-Men, eu poderia, por exemplo, ou trocar aqui 2000 por 1999, daí ele inclui aqui o X-Men, que foi lançado em 2000, ou usar o operador maior igual, que ele vai retornar todo mundo que o ano é maior ou igual do que 2000. Nesse caso aqui, ele incluiu o X-Men, cujo ano foi 2000, porque eu coloquei aqui o operador maior igual. Tudo bem? E se eu quiser olhar somente os filmes que foram lançados no ano 2000? Então, eu quero fazer uma consulta em que o ano de lançamento é 2000. Em Python, se eu uso só um sinal de igual, isso significa que eu estou fazendo uma atribuição. Lembra que a gente conversou semana passada que se eu estou fazendo a variável A igual a 3, significa que eu estou pegando o valor 3 e copiando dentro da variável A. A igual a 3 não significa que eu estou fazendo uma pergunta, que eu estou fazendo uma consulta para verificar se o valor da variável A é igual a 3. Se eu quiser fazer uma comparação de igualdade em Python, eu preciso usar dois sinais de iguais. Eu preciso usar o igual a igual. Então, se eu quiser saber os filmes que foram lançados no ano 2000, eu preciso fazer essa consulta colocando ano igual a 2000, que vai retornar o filme X-Men, que foi o único filme que foi lançado no ano 2000. Se eu colocar só um sinal de igual aqui, ele vai retornar um erro. Porque isso aqui não é uma comparação em Python, é uma atribuição. Se eu quiser fazer uma comparação de igualdade em Python, eu preciso usar o sinal igual igual. E se eu quiser fazer uma consulta cujo título é Star Wars. Então, eu quero consultar a minha base de dados, em que a coluna título é igual a Star Wars.
Como Star Wars é um nome, se eu tentar fazer isso aqui no Python, aqui no Pandas, ele vai dar um erro. Porque Star Wars é um nome, e nomes podem ter espaços e outros caracteres. Então, se eu quiser fazer em Python uma consulta que envolve o nome, eu tenho que colocar esse nome entre parênteses, entre aspas. Então, aqui, df query título igual Star Wars, com Star Wars entre aspas. E eu usei aspas simples aqui só para diferenciar das aspas duplas, mas eu poderia ter usado aspas duplas também. Tudo bem? Se eu quiser fazer uma consulta com duas condições, eu quero fazer uma consulta em que a duração é menor do que 125 minutos e o ano é a partir do ano 2000, é maior ou igual que 2000. Se eu colocar essas duas condições aqui sem nada, ele vai dar um erro, porque eu estou colocando duas condições e ele não consegue avaliar essas duas condições aqui. Para eu poder juntar essas duas condições, e nesse caso aqui eu quero que as duas condições sejam verdadeiras, eu preciso colocar um AND aqui no meio, um E aqui no meio. Então eu estou fazendo uma consulta em que eu tenho essa condição aqui e essa outra condição. Então eu quero os filmes que têm menos que 125 minutos, lançados de 2000 em diante. Então tem um AND aqui no meio. Além do AND, eu tenho também o conector OU. Se eu trocar essa condição aqui, o AND, pelo OU, ele vai retornar esses filmes aqui. Ele só deixou de fora o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não, é menor que 125. Ele só deixou de fora o X-Men, que é um filme que foi lançado a partir de 2000, mas que tem uma duração menor do que 125 minutos. Ele só deixou de fora esse cara aqui. Qual que é a ideia do OU lógico em Python? O OU lógico, ele vai retornar que todo mundo que essa condição é verdadeira, que pelo menos uma das condições é verdadeira, que pode ser tanto essa condição verdadeira, duração menor que 125, essa condição se for verdadeira, quer dizer, o ano maior que 2000, ou que as duas forem verdadeiras.
O ou, lógico, no Python, é um pouco diferente do ou que a gente está acostumado na língua portuguesa. Às vezes, na língua portuguesa, quando a gente fala uma coisa ou outra, normalmente a ideia que a gente tem é que ou uma é verdadeira e a outra é verdadeira, mas as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Aqui no Python, se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, aquela condição composta também é verdadeira. Então, em linguagem de programação, o ou é o que a gente chama de ou inclusivo. É um ou em que se as duas forem verdadeiras, a condição também é avaliada como verdadeira. Depois vocês dão uma olhada lá no, no, no livro da disciplina, que ele fala da, da que ele discute em mais detalhes essa combinação de condições usando e ou e o negado. Tem uma pergunta aqui do Felipe: como que eu consulto os filmes e crio uma tabela que começam com O ou S? Para fazer esse tipo de consulta, pensando se eu tenho qual a maneira mais simples de fazer. Para fazer esse tipo de consulta, eu preciso manipular o, o título. Então, eu teria que pegar só a coluna título. Para fazer esse tipo de consulta que você perguntou, eu teria que fazer um filtro mais elaborado em que eu preciso manipular a, a minha coluna. Eu acho que a gente vai ver isso em mais detalhes daqui umas 2 ou 3 semanas. Mas essa daqui é uma maneira de fazer. Só a título de curiosidade, eu vou pegar aqui a minha, o meu banco de dados, vou selecionar só a coluna título, e esse cara aqui, ele verifica se o título começa com S. Enfim. Mas isso aqui é um processamento mais avançado, não é uma coisa que a gente vai abordar no curso, mas só para a título de curiosidade aí, é uma maneira que a gente conseguiria fazer esse processamento. Eu precisaria fazer um processamento aqui nos títulos dos filmes para extrair só aqueles que começam com S para poder filtrar. Então aqui
alguns outros exercícios, alguns outros exemplos aqui. Eu quero fazer uma consulta dos filmes cujo ano é 2001. E aqui eu quero fazer uma consulta cuja nota é maior ou igual que 80 e cujo ano é menor do que 2003. Então, os filmes com nota maior que 80, lançados antes de 2003. Então, duas operações que a gente faz com frequência, a gente já viu até agora. Ordenar e filtrar. Uma terceira operação que a gente faz com frequência e que eu vou explicar brevemente aqui, mas que a gente vai ver em mais detalhes daqui 2 semanas, é agrupar valores de acordo com algum critério. Nesse comando aqui, eu estou pegando meu banco de dados, estou agrupando todo mundo que tem a mesma nota. Então, agrupe por, group by nota, e estou calculando a média da duração dos filmes que têm a mesma nota. Então, eu pego meu banco de dados, agrupo por nota, seleciono a duração e calculo a média. Uma sequência de operações que eu estou fazendo. Pego o banco de dados, agrupo por nota e calculo a média da coluna duração. Então, esses dois casos aqui que tem empate, né? Essas notas aqui só tem um filme, mas nota 87 e 88 tem 2 filmes cada uma. Deixa eu pegar aqui a ordenação por nota. Então aqui ele agrupou por nota e ele fez a média desses dois valores aqui, 178 e 148. Então ele pegou os dois filmes lá, 178 e 148, e fez a média entre eles. Então a média da duração de quem tem nota 88 é 163. Uma outra operação que eu estou fazendo aqui, eu estou agrupando por nota. Então, eu peguei meu banco de dados, agrupei por nota, selecionei a coluna título e estou contando quantos filmes têm títulos diferentes com a mesma nota. Então, com a nota 74, só tem um. 75 só tem um e assim por diante. E os que têm 87, eu tenho 2 títulos diferentes. E 88, eu também tenho 2 títulos diferentes. Então, peguei o banco de dados, agrupei por nota e fiz uma contagem dos filmes que têm título diferente. E aqui, um outro exemplo. Estou pegando o banco de dados, agrupando por nota, selecionando o campo duração, e ao invés de fazer a média, eu estou fazendo a soma
da duração desses filmes. Poderia pegar o mínimo, poderia pegar o máximo. Ou a soma, como está aqui. Que é que pede que é o que está pedindo aqui no exercício, né? Eu quero pegar os filmes com a mesma nota e mostrar o filme mais curto. Então, posso pegar meu conjunto de dados, agrupar por nota, seleciono a coluna duração e pego o mínimo entre eles. Então, 87, os dois filmes aqui que estão empatados, né? Um deles, a nota mínima, a duração mínima desses que tem nota 88 é 148, e a duração mínima daqueles que tem nota 87 é 121. E só para mostrar um exemplo diferente aqui, eu quero agrupar os filmes por ano, então para todos os filmes que têm o mesmo ano, então eu vou agrupar por ano. Eu quero ver a nota do melhor filme. Então eu vou agrupar por ano, selecionar por nota e pegar o máximo da nota daqueles filmes, dos filmes que têm o mesmo ano. Então, em 77, a nota máxima foi 87, em 2000 foi 64, e em 2014 a nota máxima foi 82. Tá? Então, a gente viu aqui como carrega um banco de dados e 3 operações que a gente faz com muita frequência, que é a ordenação, filtragem e agrupamento. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Bom, o caderno de atividades ele está disponível aí lá na minha página, nesse endereço aqui, professor.fbc.edu.br, tioronaldo.prat/bases. Dêem uma olhada e assim que acabar de processar o vídeo aqui, eu também vou colocar o link para a aula lá no vídeo. E aí, hoje à tarde, a gente envia os exercícios para vocês praticarem. Mas vocês podem testar coisas diferentes aí no caderno de atividades para poder testar. Bem? Conseguiram fazer os exercícios da semana passada, submeter lá no Moodle? Beleza. Então, dúvidas? Entre em contato com a gente, com os monitores. E até semana que vem. Professor, Oi. aqui é a Yuri, intérprete. Estou na sala junto com o intérprete Marcos, traduzindo a aula para o Marcos André e para o Gabriel. Eu queria saber se vai ser sempre esse mesmo link da sala.
Sim, eu vou tentar manter o mesmo link. Eu não sei porque na aula anterior acabou trocando o link, mas eu vou tentar manter sempre o mesmo link. Tá certo. E uma outra dúvida, como eu e o Marcos a gente conseguiria acessar os materiais